Vamos lá para 10 dicas de empresarial para a prova da OAB. A de número 10 é o conceito de empresa. A empresa é a própria atividade, com uma palavra só, atividade de produção e comércio de bens e serviços. Mas qual é o modo? OAB. Deve ter O de organização. A empresa é a organização do capital, do trabalho, dos insumos e a tecnologia. Com a atividade profissional, é a habitualidade, frequência na atividade e responsabilidade pessoal do empresário e da sociedade empresária. A responsabilidade não é do empregado, do sujeito que entrega o serviço, é do empresário, da sociedade empresária. E busca de lucro, que é o intuito de lucro, a vontade de lucrar. Não precisa ser lucro, mas a vontade de lucrar. Essa foi a dica de número 10. Vamos para a dica de número 9. Dica de número 9, ato único. Como assim ato único? O intelectual não é considerado empresário. Artistas, literários e cientistas, como o médico. Mas, se esse médico, por exemplo, em ato único, além de ser intelectual, também tiver a organização, aí é o ato único, intelectual e empresário. Prevalece a empresarialidade. Nesse caso, é o médico que abre uma clínica médica organizada com 20 médicos, recepcionistas, telefonistas, toda uma estrutura empresarial de organização, capital, trabalho, insumos e tecnologia e modo de fazer. Essa foi a dica de número 9. Vamos para a dica de número 8, livros empresariais. Os livros guardam sigilosidade. Por quê? Porque é nos livros que verificamos os segredos da empresa. Não devemos espalhar isso e temos de preservar. Portanto, uma fiscalização tributária ou previdenciária não pode analisar os livros todos à torto e direito. Precisa ser parcial, somente relacionado ao litígio, à situação que está sendo investigada. Legal? Essa aí para vocês foi a dica de número 8. Vamos para a dica de número 7, nome empresarial, duas espécies. O nome empresarial existe na modalidade firma e na modalidade denominação. O que é a firma? A firma significa a utilização do nome ou parte do nome pessoal dos titulares da empresa na formação do nome empresarial. Exemplo, Alessandro Sanches, comércio de alimentos. Firma. A denominação quer dizer a abstração, a utilização de um nome abstrato na formação do nome empresarial. Pode ser os nomes que a OAB gosta. Algodão doce, alfa, beta e coisas do tipo. Qual a diferença de uma e outra? A firma indica a responsabilidade pessoal do titular ou ilimitada, indica a responsabilidade daquele sujeito. Já quando nós falamos em denominação, estamos principalmente tocando com a responsabilidade limitada, tá bom? As limitadas, como a Ereli e a própria sociedade limitada, podem usar tanto firma quanto podem também utilizar denominação, tá bom? Fica essa grande dica para vocês. Dica de número 6 para a prova. Essa vale e vale muito. Desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil, que é a que aparece na prova, ela envolve abuso da personalidade jurídica, que pode ser abuso por fraude, que é a intenção de prejudicar credores e enriquecimento ilícito, ou pode ser o abuso da personalidade jurídica por confusão patrimonial, que é aquele sujeito que compra bens pessoais com a pessoa jurídica ou compra bens da empresa em seu nome pessoal. O patrimônio está confuso, para que precisa de responsabilidade limitada? Não precisa. E aí eu quero que vocês fiquem de olho numa coisa. O Código de Processo Civil tem agora a desconsideração inversa da personalidade jurídica, que quer dizer que o sujeito está escondendo bens na pessoa jurídica. E aí uma criança que precisa dos alimentos não consegue pedir os alimentos para o pai. Portanto, é possível desconsiderar a personalidade jurídica e avançar diretamente nos bens da PJ, da pessoa jurídica. Vejam que interessante. Dica de número 5, coisa que aparece demais na prova. Eu digo que prova sim, aparece muito. Sociedade em comum. A sociedade em comum é uma sociedade que detém alguma espécie de irregularidade. Irregularidade no registro. Se não há registro, a sociedade pode ter nascido para ser
limitada, mas é uma irregular. Como é que fica a responsabilidade? Ela é ilimitada e solidária. Sociedade responde primeiro sempre, sócios respondem depois. Só que o sócio contratante, aquele que dá a cara a tapa para tomar um determinado ato, para comprar alguma coisa pela sociedade, ele perde o benefício de ficar por último. Aí não fica aquela coisa de sociedade primeiro, sócios depois. Perdeu o benefício de ordem, excluído do benefício de ordem, vai responder solidariamente junto com a própria sociedade, tá bom? Essa dica é muito importante. Dica número 4. Condomínio de cotas na sociedade limitada. Vários sujeitos podem ser titulares, proprietários da mesma cota ou daquelas mesmas cotas. É necessário eleger um representante. Cuidado, o condomínio de cotas não pode acontecer numa ERELI, numa empresa individual de responsabilidade limitada, já que, por mais que seja a única cota e vários são donos dessa mesma, não temos pluralidade alguma. Isso é incompatível com a atividade da ERELI. Fica de olho aberto nisso. Dica de número 3, classificação dos créditos na falência. Classificação dos créditos na falência significa necessariamente que a primeira lista é a prioritária. Prioridade quer dizer dinheiro de caixa na mão do empregado pelos 3 meses antes da quebra. Se não estiver pagando o salário para os empregados, cada empregado tem direito a um teto. Então, portanto, até 5 salários mínimos. Isso é prioridade, dinheiro de caixa. Depois, vem os créditos extraconcursais. Fica de olho nisso. Qualquer obrigação que for contraída após a decretação da quebra, por exemplo, a empresa continua, o juiz já decretou a falência, mas deixa a empresa continuar. Por que ele deixa a empresa continuar? Para ela conseguir maximizar ativos, vender tudo que tem. Imagina que é um mercado, vende lá para a população vizinha. Isso é muito bom. Obrigações são contraídas, porque os trabalhadores estão lá. Então, tem dívidas trabalhistas acontecendo. Esses trabalhadores vão receber na frente, é crédito extraconcursal, tá bom? Só depois vem aquela tabelona, a tabelona principal, em que os trabalhadores estão como privilegiados, estão no topo, desde que até 150 mínimos, juntamente com os credores de acidente do trabalho. Legal, tranquilo? Na paz e na boa? Dica de número 2, dica importantíssima. Sociedade anônima de capital aberto e fechado, qual a diferença de uma e outra? A sociedade anônima de capital aberto, aberta ao público, pode transacionar suas ações na bolsa e deve sim, mais do que o registro antes disso, pedir autorização na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Dica de número 1, direitos essenciais do acionista, seja ele da aberta ao público, que transaciona ações na bolsa, ou da fechada ao público, que não transaciona ações na bolsa. A dica número 1, direitos essenciais. O voto não é direito essencial, porque direito essencial é direito comum a todos, e nem todos os acionistas votam. Os preferencialistas só votam se o estatuto permitir. Então fica de olho de número 1, a dica que deve aparecer na prova. Voto não é direito essencial. Quais são os direitos essenciais? Rapidinho para vocês. Fiscalização do capital, participar do acervo da companhia, participar do patrimônio caso a empresa se encerre, caso termine a empresa, ter alguma espécie de preferência quando novas ações são colocadas no mercado. Isso também é direito essencial. E participar dos dividendos. Quem coloca grana quer lucro. Legal? Quero muito que dessas 10 dicas vocês tirem as 5 questões que precisam para a prova. Se chegar perto disso, estou muito satisfeito. Vem comigo, que você vem bem, dá sua inscrição aí no nosso canal, fica com a gente, que eu vou deixar sempre muitas dicas para vocês de carreiras jurídicas de um modo geral. Temos muito para ficar em conjunto. Coloca seu comentário aí, deixa seu like.